Depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Querida comunidade aqui reunida, nós estamos a celebrar este penúltimo domingo do tempo comum e, portanto, de hoje a 8, nós celebraremos Cristo Rei do Universo e encerraremos o tempo comum com a próxima semana. É interessante, a liturgia da igreja é catequética, é pedagógica, porque no começo da liturgia nós celebramos o Advento, que é uma preparação para celebrar a vinda do Senhor e o Natal. E a liturgia traz notas de convocação para a vigilância, convocação para a mudança de vida, convocação para mudança de comportamento, enfim. Depois a gente celebra o Natal do Senhor, com a oitava do Natal, celebrando a chegada do Menino Deus. Depois a gente celebra um pouquinho, a liturgia do tempo comum, interrompe-se para celebrar a Quaresma. Nesse período de tempo comum, a gente celebra a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, os milagres, a convocação dos apóstolos, a missão de Jesus aqui na terra, a proclamação do reino do seu Pai. Depois a gente vai para a Quaresma, Jesus que é condenado, Jesus que é rejeitado pela sociedade. E na Semana Santa, Jesus que é condenado à morte, ao suplício da cruz. Depois, domingo próximo, celebra-se a Páscoa do Senhor, a sua ressurreição, 7 semanas meditando a ressurreição de Cristo. Depois passa esse período com algumas solenidades, como a Ascensão do Senhor, a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, a Santíssima Trindade, enfim. Depois a gente volta para o tempo comum, falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como a liturgia da igreja é pedagógica. E agora estamos chegando ao final. Vale lembrar que são 34 domingos, nós estamos no 33º, ele fala das realidades últimas. Domingo que vem, celebraremos para coroar o tempo comum, dizendo que Jesus é o Rei da humanidade, o Rei do Universo. Fechou a liturgia da igreja. Então hoje, nós estamos a celebrar esta realidade. Alguém questiona, quando será o tempo final? Quando tudo estará consumado? Aqui nós já encontramos a resposta. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Lembra que o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos também pergunta, é agora que vai restaurar Israel? Não cabe a vocês essas coisas, somente ao Pai. Infelizmente, a gente tem muitos intelectuais, tem um conhecimento aí, chamado de sabedoria de Nostradamus, as arquiteturas para falar das realidades últimas. Tem aí uma Ellen Goldwhite, que fala, que apresentou algumas ideias no passado, quando é que seria o fim do mundo, mas até hoje o mundo continua o mesmo. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma coisa é certo, tudo que tem começo, tem fim. Só não terá fim o que não tem começo. Hoje nós estamos aqui a vislumbrar estes dados.
Mas antes de falar deste evangelho, olhando para a primeira leitura, um pouquinho de história é sempre importante para que a gente situe o livro e saiba por quê. Essa nota do versículo 1 diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. O povo de Israel, queridos, esse povo de Deus, estava sendo subjugado pelos gregos, mais ou menos entre o século III e século II antes de Cristo. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de Alexandre Magno? Você que estudou história, você já ouviu falar nesse grande homem. Grande não no tamanho, mas na prepotência. Quem nunca ouviu falar de Antíoco IV Epífanes? Justamente esse homem que colocou o povo judeu para adorar uma estátua enorme de Zeus, que foi colocado para profanar o templo. O povo judeu foi obrigado a comer carne de porco. O povo judeu foi convidado para oferecer incenso às divindades pagãs. Queridos irmãos, aqui está agora o conhecimento da primeira leitura. Esse livro, capítulo 12, do livro de Daniel, o profeta, é o livro da esperança. O povo está sofrendo. No entanto, o profeta diz: naquele tempo levantará Miguel. Quem é o Miguel, senão aquele que é o todo onipotente? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Miguel é justamente esse que é o Todo-Poderoso. Ninguém poderá vencê-lo. Levantará, portanto, esse grande príncipe, defensor dos filhos dos homens. Muito sofrimento, de fato, mas aqui tem um alento. Aqueles que morreram, que jazem no pó da terra, serão acordados. Aqueles que mantiveram firmes, aqueles que não voltaram atrás, aqueles que sempre colocaram a sua confiança em Deus, esses brilharão como o firmamento. Aqueles, no entanto, que desistiram, aqueles que voltaram atrás, serão ressuscitados para o opróbrio, ou seja, para a condenação eterna, para a perdição. Aqui, queridos, cabe uma nota para todos nós: confiança. Confiança em Deus. Ainda que quero lembrar a todos nós que Antíoco Epífanes IV, ele ainda existe, com outra roupagem. Hoje é através das mídias, hoje é através de um sistema que deturpa a sua fé, que faz você esfriar na caminhada, que faz você desistir da sua confiança em Deus, colocando apenas a confiança em você mesmo. E é por isso, queridos cristãos, aquilo que o Evangelho diz hoje: o sol vai se escurecer. De fato, nós conseguimos ver isso. Como, Padre? Quando uma pessoa perde a capacidade de contemplar a beleza de Deus nas coisas. O sol, ele nunca deixou de brilhar, mas nós vivemos numa sociedade tão estranha que a gente já nem percebe a beleza do sol. Ficamos camuflados em nós mesmos, definhando, morrendo pouco a pouco. Certamente, queridos, o sol que parou de brilhar justamente para aqueles que perderam a dinâmica da vida. As estrelas que caíram do céu, elas não caíram, elas foram ofuscadas com as luzes dos homens.
Elas continuam lá, mas como nós vivemos numa sociedade brilhosa, brilhante, cheias de luzes, de pisca-pisca, de enfeites, as estrelas pararam de brilhar, trazendo para coisas muito práticas. Eu não sei se você é do tempo em que se sentava no alpendre à noite para contar histórias, os meninos iam brincar de caiu no poço quem tira. Naquele tempo a gente via a lua, naquele tempo a gente via as estrelas, seu diácono. Hoje a gente não consegue ver as estrelas. Elas não caíram, elas sumiram das nossas vistas. Queridos cristãos, talvez, quem sabe, essa nota profética de nosso Senhor cabe muito bem para os nossos tempos. Quando o tempo continua o mesmo, o grande problema é que nós não temos mais a capacidade de contemplar como tínhamos outrora. Oh, querida comunidade, a gente não pode perder a esperança. Vocês escutaram a beleza do Evangelho, que muda apenas uma palavra para falar a mesma coisa. Assim como os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, os que estiverem ensinado a muitos homens o caminho da virtude, vão brilhar como as estrelas por toda a eternidade. Nós encontramos no Evangelho com outra palavra: Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Ou seja, queridos, aqueles que não voltaram atrás, aqueles que foram sempre confiantes, aqueles que não se deixaram seduzir pelas ilusões do mundo, estes brilharão como as estrelas do céu. Queridos irmãos, querida comunidade de fé, penso que talvez a liturgia tenha esse viés de ensinamento para todos nós. Confiança no Senhor. Ainda que todo mundo desista, você não é todo mundo. Ainda que a sua família diga que não vale a pena, você não é toda a sua família. Confiança. Infelizmente, nós vivemos num tempo sombrio. Nunca se viu, queridos, tanta desconfiança. Nunca se viu tanta solidão, tristezas, melancolias, estresse, ansiedade, vazio, depressão. O que é isso, seu padre? Eu respondo: nós estamos não no fim do mundo, não no fim dos tempos, mas princípio de um grande fim. Hoje parece que temos muito mais assessorias do que no passado, e no entanto, tanta falta de confiança, tanta solidão, tanta angústia. Essas coisas, querida comunidade de fé, não deve gerar em nós sofrimento. Confiemos em Deus. Ele é a nossa única esperança. Céus e terra passarão, nós acabamos de escutar essa nota, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo vai passar. O dia para você está obnubilado. O dia para você está ofuscado por causa de nuvens espessas. O dia para você está assim, relampejoso. O dia para você está chuvoso. Saiba, queridos, que o sol nunca perdeu o seu brilho. É preciso apenas tempo, confiança, tudo passa.
Às vezes a gente escuta alguns da nossa comunidade, tanta tristeza. Eu quero dizer para você, e digo também para mim, para todos nós, tudo passa. Tudo passa. A chuva, ela não é permanente. Ela sempre dá uma trégua. E quando você olha entre as nuvens, você consegue perceber que o sol nunca deixou de brilhar. É o mesmo, sempre. Não se angustie, não se desespere, não abandone a fé, não desista, seja confiante. Faça como Simão Pedro, que disse: a quem nós iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Tenha confiança, querida comunidade. Esses tempos sombrios vão desembocar em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Tudo, aquilo que o Apocalipse diz, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Não se desespere, estamos caminhando para Ele. Ah, Padre, eu queria pensar assim, Padre, mas o meu sofrimento não me deixa pensar assim. Quando você estiver pensando desse jeito, olhe para a cruz, olhe para aquele que talvez teve uma angústia maior do que a sua, passou por dificuldades tremendas, ao ponto, Lucas 22, 44, de suar sangue. Mas ele nunca desistiu, porque sabia para onde estava indo para o Pai. Eu vou para o Pai. Também nós, queridos, na fidelidade a Ele, caminhamos para Deus. Não desista, não se desespere. A gente sabe que, infelizmente, as seduções mundanas, elas parecem ser melhores, têm uma roupagem de maior felicidade, mas não é verdade. Se assim o fosse, nós teríamos uma sociedade feliz. E cada dia que passa, a gente se surpreende com tanto vazio, com tanta solidão, com tanta falta de sentido. Ô comunidade, só tem um que dá sentido à nossa vida, só tem um que dá sabor de verdade. Aqueles que forem sábios, como disse a primeira leitura, estes brilharão como as estrelas do céu por todo sempre. Tenha confiança, não volte atrás. É por isso que nosso Senhor disse: quem perder a sua vida neste mundo, vai ganhar. E quem quiser ganhar a sua vida, achando que a vida é isso, prazer, prostituição, drogas, vícios, enfim, prazeres, saiba que aquilo que o profeta Isaías 22, 13 diz: comamos, bebamos, porque amanhã nós iremos morrer. Morre quem não tem esperança em Deus. Jesus garantiu: aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. João capítulo 11, versículos 25 e 26. Tenhamos confiança, comunidade. Estamos caminhando para o fim, mas esse fim não é onde se acaba a esperança, se acaba tudo. Não. Para aqueles que confiam em Deus, o fim desse mundo não é o fim de todas as coisas. É preciso passar tudo isso para que a gente desemboque nele, na eterna glória. É isso que creio, é isso que a igreja acredita, é isso que as Sagradas Letras nos apresentam. Como disse a segunda leitura, de fato, com esta única oferenda, Ele levou à perfeição definitiva os que Ele santifica. É nele que nós encontramos o rumo da eterna glória. É nele que de fato a nossa vida desembocará em Deus. Que Deus nos abençoe, comunidade.
que essas palavras benditas e sacrossantas nos deem cada vez mais alento. Não se desespere. Aqueles que estão preocupados com o fim do mundo estão perdendo tempo, porque a nossa maior preocupação não deve ser essa. A nossa maior preocupação é saber se a gente está vivendo na graça, porque perderemos eternamente, como diz a primeira leitura, para o opróbrio eterno, aqueles que não foram sábios e não buscaram viver a vida em Deus. Que Deus nos abençoe e que essas palavras nos deem cada vez mais alegria, nada de tristeza, nada de angústia, porque acha que tudo já está chegando ao final. Não, não. O fim de todas as coisas terrenas são o princípio de uma vida que não se acaba jamais em Deus. Que o bom Jesus, o nosso titular, que Ele olhe por todos nós, dando injeção de ânimo. Quando parece que tudo está perdido, olhe para Ele. Quando parece que faltou a energia da sua vida, olhe para a cruz. Porque só nele a nossa alma vai encontrar o verdadeiro repouso. Assim seja.